O grito de freios cortou o silêncio da noite. Ângela mal pensou. Atirou-se para a frente, empurrando o velho homem para fora da trajetória do carro. O mundo pareceu parar. O cheiro de fumaça, o coração disparado, o som do metal arranhando o asfalto. E naquele instante, a vida dela mudou para sempre. Mas o que veio depois, ninguém jamais poderia prever. Se essa cena fez seu coração acelerar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo esta história. Seu apoio é o que dá vida a cada capítulo que contamos aqui. A noite estava estranhamente silenciosa para uma quinta-feira. O vento frio de fim de outono soprava pelas ruas quase vazias, espalhando folhas secas e fazendo Ângela encolher os ombros dentro do casaco surrado. Ela voltava do trabalho exausta, pensando no aluguel atrasado e no jantar simples que a esperava. Não havia nada de extraordinário naquela noite. Pelo menos, era o que ela pensava. Foi então que o barulho cortante de pneus gritando contra o asfalto quebrou o silêncio. O som ecoou como um trovão e o coração de Ângela deu um pulo no peito. Instintivamente, ela olhou para o cruzamento à frente. Sob a luz amarelada do poste, uma figura idosa atravessava a rua devagar, completamente alheia ao carro que vinha em alta velocidade. O tempo pareceu desacelerar. Ângela sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo, congelando o medo e substituindo-o por uma força instintiva. Sem pensar, largou a bolsa no chão e correu. Cada passo parecia um desafio contra o destino. Ela alcançou o velho homem no exato instante em que os faróis se aproximavam perigosamente. O cheiro de borracha queimada invadiu suas narinas, quando ela o empurrou com força para fora da pista, sentindo o impacto do corpo frágil contra o dela. O carro passou a centímetros, o vento provocado pelo deslocamento arrancando o ar dos pulmões de Ângela. Por um segundo, ela teve certeza de que não ia escapar ilesa. Mas o veículo freou bruscamente alguns metros adiante, o motorista gritando algo que ela nem conseguiu entender. Caída no chão, Ângela sentiu o coração martelar nas costelas. Suas mãos tremiam e o corpo inteiro pulsava de adrenalina. O velho homem estava ao seu lado, surpreso, mas consciente. Tinha os olhos azuis muito abertos, respirava rápido e parecia não acreditar no que acabara de acontecer. "O senhor está bem?" Ângela perguntou, a voz embargada. Ele piscou algumas vezes, como se estivesse voltando de um transe. Depois lentamente começou a rir. Não um riso de escárnio, mas um riso aliviado, cheio de gratidão. Eu pensei que ia morrer", disse ele ainda ofegante. "Moça, você acabou de salvar minha vida." Ângela ajudou-o a se levantar, ainda sentindo as pernas fracas. O carro que quase os atropelou já tinha ido embora, desaparecendo na escuridão como se fosse apenas um pesadelo passageiro. "Venha, vamos sair da rua", ela sugeriu, guiando-o até a calçada. O homem parecia ter uns 70 e poucos anos, mas seus gestos tinham uma dignidade natural. O cabelo prateado estava desalinhado, o paletó amassado, mas ele ainda mantinha uma postura ereta, quase imponente. "Qual é o seu nome?" Ele perguntou, segurando a mão de Ângela com firmeza. Ângela. Ele repetiu, como se quisesse guardar o nome na memória. "Sou Álvaro." O nome não significou nada para ela naquele momento, mas mais tarde perceberia que estava diante de um dos empresários mais influentes da cidade. Naquela noite, porém, tudo o que importava era que ele estava bem. "Posso chamar um táxi para o senhor?" Ela ofereceu. "Eu tenho um motorista me esperando na próxima rua", disse Álvaro, ainda recuperando o fôlego. "Mas quero agradecer. Não foi pouca coisa o que você fez." Ângela sorriu, um sorriso tímido, tentando minimizar o próprio ato heróico. "Qualquer um faria o mesmo." Ele balançou a cabeça devagar. "Não, nem todo mundo arriscaria a própria vida por um estranho. Você tem coragem." Aquelas palavras ficaram ecoando na mente dela. Ângela não se considerava corajosa. Sempre teve uma vida simples, cheia de dificuldades, mas aprendera a suportar, a seguir em frente. Naquela noite, porém, havia algo diferente em seu peito, uma sensação de propósito, como se uma nova porta tivesse se aberto diante dela. O motorista chegou logo depois, um homem de terno preto que olhou Ângela com curiosidade. Álvaro pediu que ela entrasse no carro para que pudessem levá-la em casa. Ângela hesitou desconfiada,
mas por algum motivo decidiu aceitar. Dentro do veículo, o clima era silencioso. O carro tinha um aroma suave de couro e madeira polida. Ângela sentiu-se fora do seu mundo, quase deslocada. Álvaro, por outro lado, a observava com uma mistura de interesse e respeito. "Conte-me sobre você", pediu ele, rompendo o silêncio. "Quero saber quem é a jovem que me deu uma segunda chance hoje." Ângela falou um pouco sobre sua vida. O emprego em uma cafeteria, a mãe que morava em outra cidade, os sonhos de um dia poder estudar. Não contou tudo, mas o suficiente para ele perceber que estava diante de alguém que lutava todos os dias para sobreviver. Quando chegaram ao bairro modesto onde ela morava, Álvaro pediu o endereço de Ângela e anotou em um pequeno bloco. "Não pense que vou esquecer isso", ele disse com um brilho nos olhos. "Ainda vamos nos ver, Ângela." Ela desceu do carro com o coração acelerado, sem entender ao certo o que aquele homem queria dizer. Naquela noite, ao deitar na cama, Ângela ficou olhando para o teto por longos minutos. A cena do quase acidente se repetia na sua cabeça. O som dos pneus, o frio no estômago, o toque firme das mãos de Álvaro ao agradecer. Algo dentro dela havia mudado. Era como se tivesse atravessado uma linha invisível. Sem perceber, entrado em uma nova fase da vida. Não sabia o que a esperava, mas tinha a sensação de que aquela noite seria lembrada por muito tempo. E, no fundo, uma pergunta martelava sua mente. Por que Álvaro quis tanto saber sobre ela? O som distante de um trovão anunciou que a chuva viria antes do amanhecer. Ângela fechou os olhos, sem imaginar que aquele encontro improvável era apenas o começo de algo muito maior. Algo que transformaria não apenas o seu destino, mas o de toda uma família. 2 dias se passaram desde o acidente, e Ângela ainda se sentia estranhamente inquieta. O episódio se repetia em sua mente como um filme. O som dos freios, o susto, os olhos azuis de Álvaro cravados nos dela, a promessa silenciosa de que aquele encontro não ficaria sem resposta. Ela estava no trabalho, limpando uma das mesas da cafeteria, quando o barulho de um carro parando do lado de fora chamou sua atenção. Não era um carro comum, era um sedã preto elegante, que destoava completamente da paisagem simples da vizinhança. Um homem bem vestido entrou, olhou ao redor e caminhou diretamente até o balcão. "Você é Ângela?" perguntou com voz firme. Ela assentiu confusa. "O Sr. Álvaro pediu que eu a levasse até ele", explicou. "Há um carro esperando." O coração de Ângela acelerou. Uma parte dela queria recusar, dizer que estava ocupada, que não podia simplesmente sair no meio do expediente. Mas havia algo na expressão daquele homem, uma mistura de respeito e urgência, que fez com que ela dissesse sim. O carro deslizou pelas ruas da cidade, até chegar a um portão de ferro imponente. Do outro lado, uma mansão se erguia como algo saído de um sonho. Ângela nunca tinha estado em um lugar tão luxuoso. O jardim era impecável, com flores cuidadosamente podadas e uma fonte no centro, onde a água dançava em delicados arcos cristalinos. Quando desceu do carro, sentiu o cheiro suave de jasmim, misturado com o da grama recém-cortada. Cada detalhe parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Uma senhora elegante os recebeu na porta, conduzindo Ângela até uma sala de estar ampla, iluminada por grandes janelas. Tapetes persas cobriam o chão, quadros antigos decoravam as paredes, e um piano de cauda repousava em um canto. Tudo exalava história, tradição, poder. Álvaro estava ali, sentado em uma poltrona de couro, um livro fechado sobre o colo. Quando viu Ângela, abriu um sorriso sincero. "Que bom que você veio." Ele se levantou com esforço, apoiando-se em uma bengala e caminhou até ela. "E sente-se, por favor." Ângela obedeceu, tentando controlar o nervosismo. Sentia-se pequena diante da grandeza do ambiente, como se estivesse invadindo um mundo que não era o seu. "Ângela, eu estive pensando muito desde aquela noite", começou Álvaro, olhando-a com seriedade. "O que você fez não foi apenas um ato de coragem. Foi um ato de amor pela vida, de alguém que não me devia absolutamente nada." Ângela baixou os olhos, sem saber o que responder. "Minha família é complicada", continuou ele. "Tenho filhos e netos, mas o afeto verdadeiro é raro por aqui. Quando você me salvou, percebi que há pessoas no mundo capazes de gestos genuínos, pessoas que não agem por interesse, mas por instinto, por bondade." Ele fez uma pausa e respirou fundo.
como se estivesse prestes a revelar algo muito importante. Por isso tomei uma decisão. Quero que você se torne parte da minha família. Quero adotá-la. Por um instante, o mundo pareceu girar ao redor de Angela. Ela piscou, sem acreditar no que acabara de ouvir. Adotar? Eu? Perguntou quase num sussurro. Sim, respondeu ele com firmeza. Não apenas para recompensar o que você fez, mas porque sinto que você merece uma chance de ter uma vida diferente. Quero que você tenha oportunidades que jamais teria sozinha. Angela sentiu o peito apertar. Uma mistura de emoções tomou conta dela. Surpresa, gratidão, medo. Adotada? Aos 23 anos, aquilo parecia um sonho ou um delírio. Senhor Álvaro, eu não sei o que dizer, ela murmurou. É uma decisão muito grande. Eu sei, ele assentiu, mas quero que saiba que não espero nada em troca. Você não precisa se tornar alguém que não é. Só quero abrir uma porta para você. Cabe a você decidir se vai atravessá-la. Angela olhou para as próprias mãos, sentindo-as suadas. Uma parte dela gritava que aquilo era bom demais para ser verdade. E se houvesse algum interesse oculto? E se ela se tornasse alvo de ressentimento da família dele? Eu não sei se pertenço a esse lugar, confessou. Minha vida sempre foi simples. Não sei se me sentiria à vontade aqui. Álvaro sorriu de leve. Pertencer é uma questão de tempo, Angela. E de escolha. Ele se aproximou e tocou de leve a mão dela. Você já pertence ao meu coração. Aquelas palavras fizeram algo dentro dela estremecer. Era como se alguém finalmente dissesse, você importa. Ainda assim a dúvida a corroía. E se ela dissesse sim e se arrependesse depois? E se o mundo luxuoso que se abria diante dela fosse mais uma prisão do que uma oportunidade? Eu preciso pensar, disse ela quase implorando. Claro? Álvaro sorriu com compreensão. Pense o quanto precisar, mas saiba que minha oferta continua de pé. Angela se levantou e despediu-se, o coração batendo tão rápido que ela mal conseguia respirar. Ao sair da mansão, sentiu o ar frio bater no rosto e fechou os olhos por um instante. A ideia de ser adotada por um homem que mal conhecia era assustadora, mas também tentadora. Não se tratava apenas de dinheiro ou status. Era sobre pertencimento, sobre ser vista, sobre ter alguém que acreditasse nela. Naquela noite, Angela caminhou de um lado para o outro no pequeno quarto, incapaz de dormir. Cada canto da casa parecia menor, mais apertado. Era como se sua vida estivesse mudando mesmo antes de ela tomar qualquer decisão. Quando o sol nasceu, ela se viu diante do espelho, os olhos cansados, mas brilhantes. Sabia que não poderia fugir daquela escolha para sempre. E, no fundo, sentia que aceitar poderia ser o início de algo muito maior do que imaginava, embora também pudesse ser o começo de um conflito que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Angela voltou à mansão na tarde seguinte, depois de uma noite mal dormida e uma manhã de incertezas. Não tinha tomado uma decisão definitiva sobre a adoção, mas algo a impulsionava a estar ali. Talvez fosse a sensação de que se tratava de um daqueles momentos que mudam o rumo da vida e que não voltariam a se repetir. A mansão parecia ainda maior à luz do dia. Os jardins estavam cobertos de flores abertas e o cheiro de jasmim pairava no ar. Angela sentiu o coração acelerar à medida que atravessava o portão. O mesmo motorista a recebeu e conduziu até a sala de estar, onde Álvaro a esperava. Fico feliz que tenha voltado, disse ele com um sorriso caloroso. Mas antes que conversemos, há alguém que você precisa conhecer. Angela franziu o senho, curiosa. Foi então que ouviu passos vindos do corredor. Um homem entrou na sala e o mundo pareceu mudar de temperatura. Ele era alto, de ombros largos, usava uma camisa social clara arregaçada nos braços e o olhar era tão penetrante que quase a fez recuar. Alex, este é Angela, disse Álvaro, num tom que parecia querer preparar o terreno. Angela, este é meu neto. Alex não sorriu. Seus olhos percorreram Angela de cima a baixo, com um misto de desconfiança e frieza, como se estivesse tentando decifrar o que ela fazia ali. Então é você, ele disse, a voz baixa, mas carregada de ironia. Angela sentiu o rosto esquentar. Eu? Perguntou, tentando manter a calma. A heroína que salvou o meu avô, ele disse, cruzando os braços, e que agora está prestes a se tornar parte da família. Álvaro franziu o senho. Alex.
advertiu num tom suave, mas firme. Mas Alex não desviou os olhos de Angela. Não me leve a mal, continuou, mas é um pouco estranho, não acha? Uma desconhecida surge do nada e, de repente, está sentada na nossa sala, conversando sobre a adoção. Angela engoliu em seco. Não estava preparada para ser recebida com tanto ceticismo. Eu não pedi nada disso, respondeu, a voz mais firme do que esperava. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Por um instante, o olhar de Alex vacilou, como se não esperasse que ela respondesse daquele jeito, mas logo recuperou a postura. Qualquer pessoa. Ele arqueou a sobrancelha. Não sei. O mundo anda cheio de gente que prefere filmar tragédias a ajudar. Álvaro interveio pousando a mão no ombro do neto. Alex deu uma chance para conhecê-la. Ele suspirou, desviando o olhar para o avô, e por fim se virou para sair da sala. Eu dou, disse por fim de forma seca. Mas não espere que eu confie nela só porque você confia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Angela sentiu como se estivesse no lugar errado, como se tivesse invadido algo privado demais. Não se preocupe com ele, disse Álvaro sorrindo de leve para quebrar o clima. Alex é protetor demais. No fundo, tem um bom coração. Mas Angela não tinha tanta certeza. A frieza no olhar dele ainda estava gravada na sua mente. Depois do encontro, Álvaro a convidou para conhecer o resto da casa. Angela caminhou pelos corredores largos, sentindo os olhos atentos de empregados e curiosos. Cada quadro, cada peça de decoração parecia contar uma história. Uma história da qual ela não fazia parte. Enquanto caminhava pelo jardim, ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Alex parado a poucos metros. Ele a observava. O sol da tarde projetando sombras no rosto sério. Está gostando da visita? Perguntou num tom neutro, quase desinteressado. É bonito aqui, respondeu ela hesitante. Alex deu um meio sorriso, mas não era um sorriso gentil. Bonito e perigoso, se você não souber como lidar com certas pessoas daqui. Angela franziu o senho. Está me ameaçando? Apenas avisando, ele respondeu andando até ela. Sua presença era intensa, quase sufocante. Você não faz ideia de como esse lugar funciona. Nem todo mundo vai ficar feliz com você aqui. Angela respirou fundo, tentando não demonstrar medo. Eu não pedi para estar aqui. Eu sei, disse Alex agora um pouco mais suave. Mas você está. Isso muda tudo. Por um segundo, o olhar dele se suavizou, como se estivesse prestes a dizer algo mais, mas ele se virou e foi embora antes que Angela pudesse responder. Ela ficou parada ali, o coração batendo rápido. Não sabia se queria chorar ou gritar. Alex parecia ser feito de contradições, frio, mas de alguma forma atento, distante, mas observador. Quando se despediu de Álvaro naquela tarde, a cabeça de Angela estava cheia de perguntas. A reação de Alex mexera com ela mais do que gostaria de admitir. No caminho de volta para casa, olhou o reflexo no vidro do carro. Seu rosto estava corado. Os olhos brilhavam de uma emoção que ela não conseguia nomear. Raiva? Desafeto? Ou algo mais perigoso que ela não queria admitir tão cedo? Uma coisa era certa. Conhecer a Alex não tinha esclarecido nada. Pelo contrário, só havia tornado tudo mais confuso. E, de alguma forma, mais intrigante. Ela sabia que aquela não seria a última vez que se enfrentariam. E, no fundo, uma estranha sensação de expectativa começou a crescer. O convite para jantar naquela noite chegou como uma surpresa. Álvaro insistiu que Angela permanecesse na mansão para conhecer os outros membros da família, dizendo que isso a ajudaria a se sentir mais à vontade. Mas, no fundo, Angela sentia que estava prestes a entrar em um campo minado. Ela subiu para um dos quartos de hóspedes para trocar de roupa. Uma das empregadas havia separado um vestido simples, mas elegante, que pertencia à coleção de roupas de emergência da casa. Ao se olhar no espelho, Angela mal se reconheceu. Seu cabelo, que normalmente estava preso de qualquer jeito, caía solto e macio sobre os ombros. A saia girava de forma graciosa quando ela se mexia. Mas por mais bonita que estivesse, o aperto no peito não diminuía. Ela sabia que não era só um jantar, era um teste. Quando desceu, encontrou Álvaro no hall de entrada. Ele a recebeu com um sorriso orgulhoso. Está radiante, disse ele oferecendo o braço. Vamos? A sala de jantar era imensa,
com uma longa mesa de madeira escura iluminada por um lustre de cristal. Ali já estavam 3 pessoas. Uma mulher elegante, de cabelo loiro impecavelmente preso, um homem de meia idade de expressão séria e uma jovem da idade de Ângela, que mexia no celular entediada. Ângela, esta é minha filha Helena, disse Álvaro apontando para a mulher loira. Meu genro, Roberto. E minha neta Sofia. Helena foi a primeira a falar. Então é você, disse ela, com um sorriso educado, mas distante. A moça que salvou papai. Ângela assentiu, sentindo o peso daquele olhar avaliador. Sim, senhora. Helena, corrigiu a mulher ainda sorrindo. Nada de formalidades, mas o tom dela não parecia convidativo. Roberto limitou-se a um aceno breve de cabeça. Sofia, por sua vez, levantou os olhos do celular e lançou a Ângela um olhar rápido, antes de voltar a digitar. O jantar começou em meio a um silêncio desconfortável. Apenas Álvaro parecia genuinamente feliz com a presença de Ângela. Ele fazia perguntas sobre seu dia, sobre seus sonhos, tentando incluí-la na conversa. E você pretende continuar trabalhando na cafeteria? Perguntou ele num tom neutro, mas que fez Ângela engasgar por um instante. Por enquanto, sim, respondeu ela. Até decidir o que quero fazer no futuro. Helena inclinou-se levemente para a frente. E o que você quer fazer? Ângela hesitou. Nunca tinha parado para pensar nisso de forma tão clara. Eu gostaria de estudar. Talvez algo na área de comunicação ou design. Interessante, disse Helena sem muito entusiasmo. Mas você sabe que estudar exige dedicação. A insinuação estava ali, nas entrelinhas. Será que Ângela era digna de investir tempo e dinheiro? Sofia suspirou, impaciente. Mãe, ela salvou o vovô, não precisa fazer entrevista de emprego. Helena lançou à filha um olhar reprovador. Sofia, modos. Ângela sentiu o sangue subir ao rosto. O jantar inteiro parecia um interrogatório disfarçado de cortesia. Após a refeição, enquanto os outros se retiravam para a sala de estar, Ângela ficou alguns minutos sozinha, tentando recuperar o fôlego. Foi quando ouviu vozes vindas do corredor. Não entendo o que o papai está pensando. A voz de Helena soou baixa, mas nítida. Adotar uma desconhecida é arriscado. Ele está grato, respondeu Roberto num tom pragmático. Mas gratidão não é razão para mudar o testamento. Ângela sentiu o estômago revirar. E o Alex? Perguntou Helena. Ele concorda com isso? Pelo jeito não, respondeu Roberto. E quem pode culpá-lo? As vozes se afastaram, mas o impacto das palavras ficou. Mudar o testamento. Ângela nunca tinha pensado nisso. E se era isso que todos temiam? Que ela tomasse algo que não lhe pertencia? Quando voltou para a sala, encontrou Sofia sozinha, sentada no sofá. A jovem ergueu os olhos e sorriu de leve. Não liga para eles, disse num tom quase conspiratório. Mas aqui todo mundo adora um drama. Ângela sorriu um pouco aliviada. Parece que eu sou o drama da vez. E é, disse Sofia rindo. Mas eu gosto de você. Finalmente algo interessante acontece nessa casa. A leveza de Sofia trouxe algum conforto, mas não era suficiente para dissipar o clima pesado que pairava no ar. Quando o jantar terminou e Ângela se despediu, Álvaro segurou sua mão por um instante. Você foi maravilhosa, disse ele, como se percebesse o esforço que ela fez para se manter firme. Não se preocupe com o que os outros pensam. Mas ao entrar no carro para voltar para casa, Ângela sentiu o peso do que ouvira no corredor. O sorriso de Helena, a frieza de Roberto, a desconfiança no olhar de Alex. Era como se cada gesto, cada palavra daquela família fosse uma prova que ela precisava passar. E ela não sabia se tinha forças para vencer. Naquela noite, deitada em sua cama, Ângela percebeu que estava no meio de um dilema maior do que pensava. Não se tratava apenas de aceitar ou não a adoção. Tratava-se de sobreviver àquela casa, de conquistar um lugar num mundo que parecia não querer deixá-la entrar. E, no fundo, a pergunta que martelava sua mente era: será que ela estava pronta para lutar por esse lugar? Ângela voltou à mansão algumas vezes ao longo das semanas seguintes. O clima tenso ainda pairava no ar, mas ela começava a aprender a se mover por aquele novo mundo sem tropeçar tanto. Álvaro era sempre atencioso, sempre a fazia se sentir bem-vinda, e isso a encorajava a continuar voltando. Numa tarde chuvosa, ela chegou sem avisar. Queria levar alguns bolos que havia feito em casa.
Uma receita simples, mas especial para ela. Encontrou Álvaro na biblioteca, sozinho, com um cobertor sobre as pernas e o rosto pálido. "O senhor está bem?" Zaya perguntou preocupada. "Apenas um resfriado teimoso", disse ele, tentando sorrir. "Os médicos dizem que é coisa da idade, mas é irritante ficar preso aqui." Ângela largou a bolsa e foi até a cozinha pedir chá. Depois voltou para a biblioteca e sentou-se ao lado dele. Passaram a tarde conversando sobre livros, música e histórias da juventude dele. Em alguns momentos, Ângela o fez rir. Um riso sincero que encheu o ambiente de vida. Foi nesse instante que Alex apareceu, parado na porta, observando em silêncio. "Não sabia que tínhamos visita hoje", disse ele, num tom que misturava surpresa e algo que Ângela não conseguiu decifrar. "Ângela veio me salvar do tédio", respondeu Álvaro contente. Alex entrou, os passos lentos, o olhar fixo em Ângela. Pela primeira vez, ele não parecia hostil, apenas curioso. "Chá?", perguntou ela, erguendo a xícara. Ele hesitou por um instante antes de aceitar. Sentou-se em uma das poltronas e ficou ouvindo a conversa. Ângela sentiu seu coração acelerar. Era estranho ter Alex tão próximo, o olhar dele pousando nela de vez em quando. Nos dias seguintes, Ângela começou a visitar a mansão com mais frequência. Gostava de cuidar de Álvaro. Levava sopas, lia para ele e às vezes o acompanhava nas breves caminhadas pelo jardim. Certa tarde, quando estava ajudando Álvaro a se levantar da poltrona, ouviu uma voz atrás de si. "Deixe-me ajudar." Alex estava ali, de mangas dobradas, parecendo genuinamente disposto a colaborar. Juntos, eles levaram Álvaro até a varanda para que ele pudesse respirar o ar fresco. Foi um momento silencioso, mas carregado de significado. "Obrigada", disse Ângela, olhando para ele. Alex apenas assentiu. Mas havia algo diferente no seu olhar. Menos desconfiança, mais respeito. No dia seguinte, Ângela estava na cozinha, preparando uma bandeja com frutas quando ouviu vozes vindas do corredor. "Você tem passado bastante tempo aqui?", comentou Alex, aparecendo na porta. "Sim", respondeu ela sem parar o que fazia. "Gosto de estar com seu avô. Ele parece feliz quando tem companhia." Alex apoiou-se no batente da porta. "Ele está mais animado desde que você começou a vir." A voz dele tinha um tom sincero, quase gentil. "Acho que faz bem a ele." Ângela se virou surpresa. Era a primeira vez que ouvia Alex admitir algo positivo sobre sua presença. "Não esperava ouvir isso de você", disse ela com um sorriso tímido. Alex desviou o olhar, como se não quisesse demonstrar demais. "Talvez eu tenha sido duro demais no começo." Ângela sentiu o peito aquecer. Aquela era a primeira rachadura no muro que ele havia erguido entre eles. Mais tarde, naquele mesmo dia, uma forte tempestade caiu. Ângela ficou presa na mansão e teve que passar a noite ali. Álvaro já estava dormindo, quando Ângela desceu para a sala de estar, onde encontrou Alex sentado lendo. "Não consegue dormir?", perguntou ele, sem levantar os olhos do livro. "A chuva é muito barulhenta", respondeu ela. Ele fechou o livro e a convidou para se sentar. Ficaram conversando sobre coisas simples, livros, música, filmes antigos. A conversa foi leve, mas havia algo no ar, algo que Ângela não sabia nomear. Em determinado momento, uma queda de energia deixou a casa no escuro. Ângela deu um pequeno grito, e Alex se levantou rapidamente para acender algumas velas. A luz suave iluminou o rosto dele, e Ângela sentiu o coração disparar. "Está tudo bem", disse ele. Num tom calmo, quase protetor, Ângela o observou, enquanto ele colocava as velas sobre a mesa. Era a primeira vez que via Alex tão próximo, sem aquela máscara de frieza. O silêncio que se seguiu foi estranho, mas não desconfortável. "Por que você desconfia tanto de mim?", ela perguntou, sem conseguir conter a curiosidade. Alex ficou em silêncio por um momento. "Porque esse mundo é cheio de gente que se aproxima do meu avô por interesse", respondeu por fim. "E eu não queria vê-lo se decepcionar." Ângela sentiu o peso das palavras. "E agora?" Ele a olhou de um jeito que fez seu estômago se revirar. "Agora eu não sei." Um canto de sua boca se ergueu num quase sorriso. "Talvez eu tenha que repensar algumas coisas." Ângela ficou em silêncio, sentindo algo novo crescer entre eles. Não era amizade. Ainda não era amor, mas era algo que a fazia querer voltar.
mesmo sabendo que aquele mundo ainda a olhava com desconfiança. Naquela noite, quando finalmente conseguiu dormir, Angela sonhou com o som da chuva misturado ao olhar intenso de Alex. E, ao acordar, percebeu que pela primeira vez não se sentia apenas uma visitante na mansão. Algo estava mudando. E não apenas em Álvaro. As semanas seguintes foram uma verdadeira metamorfose na vida de Angela. O convite para se tornar parte da família ainda estava em aberto, mas de alguma forma, ela já começava a viver como se fizesse parte daquele universo. Álvaro, encantado com a presença dela, decidiu inscrevê-la em um curso de etiqueta e boas maneiras, ministrado por uma professora renomada, que visitava a mansão 2 vezes por semana. No início, Angela sentiu vergonha. A primeira aula foi um desastre. Ela derrubou talheres, se confundiu com as taças, andou como se estivesse pisando em ovos. Mas a cada nova lição, algo dentro dela se transformava. A professora paciente ensinava não apenas regras de comportamento, mas a postura de quem sabe o próprio valor. Ande com o queixo erguido, Angela, dizia ela. Ninguém precisa saber de onde você veio. O que importa é para onde você está indo. Aos poucos, Angela passou a gostar das aulas. Descobriu que havia graça em aprender a se portar, não por vaidade, mas porque isso lhe dava confiança. Álvaro se alegrava com cada progresso. Você está florescendo, disse ele certa tarde, enquanto tomavam chá no jardim. É como se finalmente estivesse mostrando ao mundo quem realmente é. Angela sorriu, tocando a xícara com delicadeza. Ainda me sinto uma intrusa às vezes. Isso vai passar, respondeu ele. Pertencer é uma decisão. Não apenas sua postura mudava, sua aparência também. Com a ajuda de Sofia, que tinha um gosto refinado para a moda, Angela aprendeu a combinar roupas, cuidar do cabelo e usar maquiagem de forma leve, destacando sua beleza natural. A primeira vez que apareceu na sala de jantar usando um vestido elegante, Alex quase deixou a taça cair. Ele não disse nada de imediato, mas a maneira como a observou não passou despercebida. Seus olhos a seguiram, enquanto ela caminhava até a mesa, e Angela sentiu as bochechas queimarem. Parece que o curso está dando resultado, comentou Sofia, piscando para ela. Angela riu, mas por dentro estava nervosa. Era a primeira vez que sentia o peso do olhar de Alex, não como uma ameaça, mas como algo diferente. Durante uma tarde de outono, Angela se ofereceu para ajudar na organização de um evento beneficente que seria realizado na mansão. Helena, relutante, acabou permitindo que ela participasse. Angela trabalhou ao lado dos organizadores, cuidando de pequenos detalhes, escolhendo flores e preparando a lista de convidados. No dia do evento, ela usou um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo preso em um coque baixo. Quando entrou no salão, todos os olhares se voltaram para ela, inclusive o de Alex. Ele se aproximou devagar, com um sorriso discreto. Não imaginei que você fosse gostar desse tipo de evento, comentou. Eu também não, respondeu ela. Mas é bom sentir que estou ajudando em algo importante. Alex ficou em silêncio por um momento, como se estivesse pensando em algo. Você está diferente, disse ele por fim. Confiante. Angela mordeu o lábio, tentando conter um sorriso. Talvez eu esteja apenas começando a acreditar que mereço estar aqui. As palavras ecoaram na mente de Alex. Ele não respondeu de imediato, mas o olhar que trocou com ela dizia mais do que qualquer comentário. Durante a festa, Angela circulou entre os convidados com uma naturalidade que surpreendeu até a si mesma. Conversou com empresários, artistas e políticos locais sem se sentir intimidada. O que mais a impressionou foi perceber que as pessoas a ouviam, prestavam atenção no que ela dizia, algo que raramente acontecia antes. De longe, Alex a observava, os braços cruzados, como se estivesse vendo uma versão nova dela surgir diante de seus olhos. Mais tarde, quando a festa terminou e os convidados se foram, Angela saiu para o jardim para respirar. Alex a seguiu, parando a poucos passos de distância. Você estava incrível lá dentro, disse ele sem rodeios. Angela virou-se para encará-lo, surpresa. Está me elogiando? Estou apenas constatando um fato, respondeu ele dando de ombros. Mas não se acostume. Ela riu, e o som ecoou pelo jardim silencioso.
Sabe, no começo eu achava que você era só mais uma aventureira, tentando tirar vantagem, confessou Alex. Mas hoje não sei. Acho que estava errado sobre você. Angela sentiu o coração acelerar. E o que você acha agora? Alex hesitou, o olhar preso ao dela. Acho que você está começando a me deixar curioso. O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo, quase palpável. Angela desviou o olhar, sentindo um calor estranho subir pelo corpo. Nos dias seguintes, Angela passou a se sentir cada vez mais à vontade na mansão. Os empregados, antes distantes, começaram a tratá-la com mais carinho. Até Helena parecia menos fria, embora ainda houvesse certa reserva no ar. Mas o que mais a surpreendia era a forma como Alex a olhava. Não era mais o olhar desconfiado do início. Havia algo mais profundo ali, algo que ela não conseguia ignorar. Certa tarde, enquanto ajudava Álvaro a organizar uma estante de livros, Angela o ouviu dizer: "Ele está começando a ver você como eu vejo." Ela franziu o senho. "Quem?" "Alex", respondeu Álvaro com um sorriso sábio. "Ele finge ser duro, mas é mais sensível do que imagina." Angela ficou em silêncio, o coração batendo mais rápido. Parte dela queria acreditar nisso. Outra parte temia o que significava. Ao se deitar naquela noite, olhou o teto do quarto e percebeu que não era mais a mesma. Não era apenas a roupa, o cabelo ou a forma como andava. Era algo mais profundo. Ela estava se tornando alguém que não tinha medo de olhar nos olhos de Alex ou de qualquer pessoa daquela casa. E no fundo, uma nova pergunta surgia. O que mais mudaria dentro dela se continuasse nesse caminho? Nos dias que se seguiram àquela tarde chuvosa, Angela sentia-se diferente. A cena dela e Alex rindo no jardim, encharcados, não saía da sua mente. Era como se algo tivesse sido desbloqueado dentro dela. Algo que a fazia esperar, secretamente, o próximo encontro. Mas a transformação não vinha sem conflitos. A cada vez que cruzava o olhar com Alex na mansão, o coração de Angela acelerava de um jeito que ela não conseguia controlar. E ao mesmo tempo, uma voz dentro dela gritava que aquilo era perigoso. Ela não podia esquecer que estava ali como a nova integrante da família, ou, pelo menos, a futura integrante, se aceitasse a adoção. E Alex era o neto de Álvaro, o herdeiro legítimo, o homem que tinha desconfiado dela desde o início. Se algo desse errado, ela perderia tudo. Certa manhã, Angela chegou mais cedo à mansão e encontrou Alex na varanda, tomando café sozinho. Ele parecia distraído, olhando para os jardins ainda cobertos de orvalho. Quando a viu, endireitou-se surpreso. "Bom dia", disse ele num tom neutro, mas que soou mais gentil do que de costume. "Bom dia", respondeu ela hesitante. Por um instante, ficaram apenas se olhando. Angela sentiu aquela estranha tensão no ar, a mesma que tinha sentido sob a chuva. Ela quase recuou, mas Alex quebrou o silêncio. "Sobre o outro dia." Ele começou, mas parou no meio da frase. Angela esperou, o coração disparado. "O que tem?" Alex respirou fundo. "Acho que preciso me desculpar por ter julgado você tão rápido." Ela piscou surpresa. "Isso significa muito para mim", disse num tom baixo. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Alex. "Não se acostume", brincou ele, mas seu olhar era sério. Angela riu, mas sentiu o peito apertar. A leveza daquele momento era quase perigosa. Se ela relaxasse demais, poderia se perder. Nos dias seguintes, o clima entre os dois se tornou estranho. Não hostil, mas carregado de algo não dito. Cada toque acidental, cada troca de olhar parecia prolongar aquela tensão invisível. Certa noite, Angela foi à cozinha buscar água e encontrou Alex de novo. Ele estava sozinho, encostado no balcão, mexendo no celular. Quando levantou os olhos e a viu, algo mudou na expressão dele, como se estivesse lutando contra um impulso. "Não consegue dormir?" "Fährst du mais Silvik Huisker?" perguntou ela. "Não." Ele pousou o celular e passou a mão pelos cabelos. "E você?" "Também não." Angela deu de ombros. "Essa casa é grande demais para o silêncio." Alex soltou um riso breve, e os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. "Angela", disse ele finalmente. "Queres-te-me bastante, mas você tem ideia do que está fazendo comigo?" O coração dela disparou. "Eu? Desde que chegou aqui tudo mudou", confessou ele. "No começo eu queria que você fosse embora. Agora, fico irritado quando você não está." Angela engoliu em seco. Não sabia o que responder.
Isso é errado, murmurou ela finalmente. Não deveria ser assim. Por quê? Alex deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Por que você vai ser parte da família? Porque isso pode complicar tudo, respondeu ela sentindo a voz tremer. Eu já sou um problema para a sua mãe e para o seu pai. Não quero ser para você também. Ele a olhou por um instante, o rosto sério, mas os olhos intensos. Talvez seja tarde para isso. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Angela sentiu que, se ficasse mais um segundo ali, algo aconteceria, algo que mudaria tudo de uma vez por todas. Ela deu um passo para trás. Preciso ir, disse, quase num sussurro. Virou-se e saiu da cozinha, sentindo o corpo inteiro tremer. Quando chegou ao quarto de hóspedes, sentou-se na cama e ficou olhando para o nada. Havia algo acontecendo entre ela e Alex, algo que crescia a cada dia, mas ao mesmo tempo, era como se estivessem presos em lados opostos de um abismo. Nos dias que se seguiram, Angela tentou se afastar um pouco, ocupando-se com cursos, visitas a Álvaro e conversas com Sofia. Mas cada vez que via Alex, a distância que tentava colocar entre eles parecia se dissolver. Certa tarde, quando estava no jardim lendo, sentiu alguém se aproximar. Levantou os olhos e viu Alex parado, as mãos nos bolsos. Fugindo de mim? Perguntou ele meio sério. Meio provocador. Não, disse ela, fechando o livro. Só preciso de um pouco de ar. Eu sou o ar pesado? Ele deu um meio sorriso, mas havia algo vulnerável na voz. Angela respirou fundo. Você me confunde, Alex. Ele se sentou ao lado dela no banco de pedra, talvez porque eu esteja confuso também. Angela o olhou e por um instante nenhuma palavra foi necessária. Estava tudo ali. O medo, a atração, a tensão. Um vento frio passou pelo jardim, arrepiando a pele de Angela. Alex ergueu a mão, hesitou por um segundo e depois puxou o casaco dos ombros para colocá-lo sobre ela. O gesto foi simples, mas fez o coração dela disparar. Quando ele se levantou, Angela ficou olhando enquanto se afastava, e um pensamento perigoso surgiu em sua mente. Se aquilo era errado, por que parecia tão inevitável? A sensação de que algo estava prestes a acontecer pairava sobre Angela como uma nuvem carregada. Nas últimas semanas, ela tinha sentido o clima na mansão ficar mais pesado, especialmente depois que sua relação com Alex se tornara menos hostil. Era como se os olhares de Helena e Roberto se tornassem ainda mais frios, ainda mais atentos, como se esperassem apenas o momento certo para agir. Esse momento veio numa manhã de domingo. Durante o café da manhã em família, Álvaro estava animado, falando sobre um projeto beneficente que queria financiar, e Angela, sentada à mesa, sentia-se quase parte daquele mundo. Foi então que Helena pousou a xícara de chá sobre o pires com força e olhou diretamente para ela. Angela, precisamos conversar, disse, num tom tão controlado que pareceu ensaiado. Todos na mesa se calaram. Alex franziu o senho, já pressentindo que algo estava errado. Converse aqui, disse ele, a voz firme. Não há segredos entre nós. Helena lançou um olhar rápido ao filho. Depois voltou os olhos para Angela. Ontem à noite recebi uma ligação de alguém que a conhece, Angela. Alguém da sua cidade. Angela sentiu o corpo inteiro gelar. E se essa pessoa me contou algo que você convenientemente não mencionou, continuou, Helena sem desviar o olhar, que você foi demitida de seu antigo emprego por comportamento inadequado. Angela sentiu o sangue sumir do rosto. Isso não é verdade, disse ela na voz trêmula. Eu pedi demissão. Foi o que me disseram, insistiu Helena, o tom cortante. Que você se envolveu em uma confusão, um desentendimento com um cliente, e que foi dispensada. O silêncio na mesa era sufocante. Alex olhava para Angela, como se buscasse uma resposta, algo que confirmasse ou negasse aquela acusação. Angela respirou fundo, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. É verdade que houve um desentendimento, mas não foi culpa minha. Um cliente me assediou e eu me defendi. A gerência não gostou da confusão e me pediu para sair para evitar escândalo. Por um instante ninguém falou nada. Álvaro parecia chocado. Helena impassível. Roberto trocou um olhar rápido com a esposa, como se dissessem eu avisei. E você achou melhor omitir isso? Faz o tinta rombariteis a se em pés, questionou Helena.
Como podemos confiar em alguém que esconde coisas assim? Porque não queria ser julgada, respondeu Angela agora com a voz firme. E é exatamente isso que está acontecendo. Alex se levantou da mesa, o olhar furioso para a mãe. Basta. Não, Alex, disse Helena erguendo a mão. Você não vê? Ela escondeu isso porque sabia que isso mudaria tudo. Angela se levantou também, incapaz de suportar aquele interrogatório. Eu não tenho que provar nada para você, disse a voz embargada, mas de sequer saber sim eu tive medo. Medo de que me julgassem sem saber a verdade. Medo de que me vissem como uma mancha no nome de vocês. Ela virou-se para sair, mas Álvaro chamou seu nome. Angela, espere. Ela parou, o coração acelerado. Por favor, disse ele, com uma dor evidente na voz. Não vá assim. Mas Angela não conseguiu ficar. Saiu da sala quase correndo, as lágrimas finalmente caindo. Mais tarde, já no jardim, Angela sentiu uma presença atrás de si. Era Alex. Você não precisava explicar nada para eles, disse ele, a voz grave. Mas eles queriam uma razão para me tirar daqui, respondeu ela, enxugando as lágrimas. Agora tem uma. Alex ficou em silêncio por um instante. Depois, deu um passo à frente. Não deixe que isso a faça desistir. Não é tão simples, disse ela virando-se para ele. Você sabe que para eles eu sou um problema. Talvez seja melhor ir embora antes que cause mais confusão. Alex segurou o braço dela, impedindo-a de se afastar. Não vá, pediu a voz baixa, mas intensa. Angela sentiu o coração disparar. Por quê? Alex respirou fundo, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Porque eu não quero que vá. As palavras ficaram no ar, pesadas, cheias de significado. Angela engoliu em seco, o corpo inteiro em alerta. Alex, isso só vai piorar as coisas. Então que piore, respondeu ele sem hesitar. Não me importa. Por um instante, Angela quis acreditar nele, quis se entregar àquela promessa implícita. Mas a imagem de Helena e Roberto, a frieza deles voltou à sua mente. Não sei se consigo lutar contra todos, disse ela, a voz quebrada. Então deixe que eu lute por você, respondeu Alex. O olhar que trocaram foi tão intenso que Angela precisou desviar os olhos. A chuva começava a cair de novo, fina, mas ela nem se importava. Preciso pensar, disse ela por fim, e se afastou, deixando Alex sozinho no jardim. Enquanto caminhava de volta para casa, Angela sentia o coração pesado. Aquela revelação havia reaberto feridas antigas, lembranças de uma época em que ela foi tratada como culpada por algo que não fez. E agora, a dúvida se instalava. Será que ela tinha o direito de aceitar o lugar que Álvaro oferecia? Quando chegou ao seu quarto, olhou o reflexo no espelho. Estava mais forte do que meses atrás, mas ainda havia medo em seus olhos. Sabia que, se quisesse ficar, teria de enfrentar aquela família de frente e talvez até arriscar o que começava a surgir entre ela e Alex. Mas a pergunta que ficou ecoando era: até onde ela estaria disposta a ir para proteger esse sentimento que nascia, mesmo quando tudo parecia conspirar contra? Os dias que se seguiram ao escândalo foram os mais difíceis desde que Angela havia pisado na mansão. O silêncio no café da manhã, os olhares atravessados de Helena, o julgamento contido de Roberto. Tudo parecia pesar sobre ela como uma sentença invisível. Mesmo Sofia, que a apoiava, parecia mais cautelosa, como se soubesse que a tensão estava prestes a explodir. Mas o que mais preocupava Angela não eram os olhares, nem os sussurros nos corredores. Era Álvaro, o velho milionário, que sempre se mostrara forte e cheio de vida, começou a demonstrar sinais de cansaço. Passava mais tempo no quarto, reclamava de dores e parecia carregar nos olhos uma tristeza silenciosa. Angela passou a acompanhá-lo ainda mais de perto, lendo para ele, preparando-lhe chás, ouvindo suas histórias. Em muitos momentos, sentia que ele tentava lhe dizer algo mais profundo, como se guardasse um segredo, ou temesse não ter tempo suficiente. Numa noite, Angela entrou no quarto e o encontrou sentado à beira da cama, ofegante. Preciso que prometa algo, disse ele, com dificuldade. Claro! O que for, respondeu ela preocupada. Prometa que, aconteça o que acontecer, você não vai desistir de lutar pelo que acredita. Ele segurou a mão dela com força surpreendente. Nem mesmo pelo amor.
Ângela sentiu os olhos arderem. Prometo. No dia seguinte, Álvaro foi internado às pressas após uma crise de saúde. A mansão mergulhou em caos. Helena assumiu o controle da situação, dando ordens aos médicos e afastando Ângela sempre que podia. Roberto fazia ligações frenéticas, preocupado com negócios. Sofia chorava escondida. E Alex? Alex parecia um vulcão prestes a entrar em erupção. Numa noite, após visitarem o hospital, Ângela o encontrou no jardim da mansão, sentado sozinho, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar perdido. Aproximou-se em silêncio, mas ele percebeu sua presença. Ele é o meu mundo, disse Alex sem levantar os olhos, e agora parece que vou perdê-lo. Ângela se sentou ao lado dele. Ele é forte, vai lutar. Não é só isso, continuou Alex, virando-se para encará-la. Ele acredita em você de um jeito que eu não consigo entender. É assim, mas eu também acredito. Ângela sentiu o coração bater mais rápido. Alex, eu não queria sentir isso, disse ele com a voz embargada. Lutei contra desde o início. Você é um desafio para tudo o que eu conhecia, para tudo o que esperavam de mim. Mas quanto mais tento negar, mais forte fica. As palavras pairaram no ar, intensas. Ângela sentiu o peito apertar. Eu também tenho medo, confessou. Medo de me entregar e perder tudo. Medo de me iludir. Medo de não ser suficiente. Alex segurou o rosto dela entre as mãos, fazendo-a encará-lo. Você já é suficiente, Ângela. Sempre foi. O beijo veio antes que qualquer um dos dois pudesse pensar. Foi urgente, intenso, carregado de todas as emoções reprimidas. Ângela sentiu o mundo girar, como se todo o peso que carregava se dissolvesse naquele instante. Mas o momento de alívio não durou muito. Na manhã seguinte, Helena os encontrou conversando no jardim, mais próximos do que deveriam. O olhar de choque e fúria dela foi suficiente para deixar claro que nada seria fácil dali em diante. Isso é inaceitável, declarou. Horas depois, na sala de estar, diante de Roberto e Sofia. Primeiro ela invade nossa família. Agora seduz meu filho. Mãe, chega! Alex ergueu a voz. Não fale dela assim. Então é verdade. Helena o encarou incrédula. Você está envolvido com essa garota? Estou, disse Alex firme. E nada do que disser vai mudar isso. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Helena levou a mão à testa, como se fosse um golpe pessoal. Roberto resmungou algo sobre escândalo e consequências. Sofia, por sua vez, sorriu de leve, como se tivesse esperado por aquele momento. Ângela, porém, sentia-se dividida. Parte dela queria fugir, desaparecer, não causar mais conflitos. Mas a outra parte, a que lembrava da promessa feita a Álvaro, dizia que era hora de lutar. Naquela noite, enquanto a chuva voltava a cair, Ângela subiu até o quarto de Álvaro no hospital. Ele estava acordado, frágil, mas lúcido. Segurou a mão dela e sorriu. Você finalmente encontrou sua voz, disse quase num sussurro. Ângela sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas todos estão contra mim. Não todos, respondeu ele com um brilho nos olhos. O que importa é quem está ao seu lado. No dia seguinte, Álvaro convocou a família para uma reunião no hospital. Com voz fraca, mas determinada, declarou diante de todos: Ângela é parte da minha família, quer vocês aceitem ou não. E Alex olhou para o neto. Se a ama, lute por ela. O peso daquelas palavras caiu sobre todos. Helena tentou protestar, mas Álvaro ergueu a mão encerrando a discussão. Quando saíram do hospital, Alex caminhou ao lado de Ângela em silêncio. Só quando chegaram ao estacionamento ele parou, segurando a mão dela com firmeza. Meu avô está certo, disse ele olhando fundo em seus olhos. Eu vou lutar por você. Ângela respirou fundo, sentindo o coração disparar. E se for impossível? Alex sorriu de leve, com uma determinação que ela nunca tinha visto antes. Então faremos o impossível, juntos. Ângela sorriu entre lágrimas. Pela primeira vez, não sentia apenas medo ou insegurança. Sentia esperança. O beijo que trocaram ali, sob o céu ainda cinzento, não foi apenas de paixão, foi de promessa. Uma promessa de que, apesar dos obstáculos, eles escolheriam um ao outro. E no fundo, Ângela sabia. Aquele era apenas o começo de uma nova batalha, mas pela primeira vez não estava sozinha. Às vezes o amor nasce justamente onde parecia impossível florescer. Ângela e Alex descobriram que a verdadeira herança não era feita
de bens ou sobrenomes, mas da coragem de escolher um ao outro, apesar de tudo. E talvez a pergunta que reste seja: quantos de nós também deixamos o medo nos afastar do que realmente importa? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo esta mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim, que falam direto à alma.